Então, gente, essa é a aula 19 de teoria da computação. Provavelmente, essa é uma aula mais rápida, que o assunto é curto, é simples. Eu vou até explicar bem detalhadamente, mas é um assunto relativamente simples. Nessa aula, a gente vai ver a equivalência entre autômatos de pilha e gramáticas livres de contexto. A gente vai falar sobre essa equivalência, mas, na verdade, o foco da aula vai ser só metade do que esse assunto abrange. Eu vou falar apenas da conversão de gramática livre de contexto para autômato de pilha. Bem, deixa eu falar desse resultado mais geral, que é sobre a equivalência de autômatos de pilha e gramáticas livres de contexto. Vou relembrar um pouco, porque esses dois modelos eu quero destacar aqui, eles são bem diferentes, eles funcionam de formas bem diferentes. O que tem em comum é que ambos representam linguagem. Mas o autômato de pilha, ele segue mais aquela ideia de um modelo de algoritmo, que foi o que eu usei como motivação no começo da disciplina, e a gente vai voltar a falar muito disso, sobre essa. Assim, vai voltar a falar de maneira assim, mais profunda sobre isso. Essa visão de qual é o modelo ideal matemático de algoritmo. O autômato de pilha serve como um modelo desse de algoritmo. Ele descreve como você seguir passos para, a partir de uma certa entrada, você dizer se essa entrada está correta ou não para aquele problema. Se ela é aceita ou rejeitada. Então, ele segue esse tipo de ideia. A gramática livre de contexto representa uma linguagem, mas não segue bem essa ideia de receber uma entrada, seguir os passos e depois dar uma resposta para o problema, uma resposta aceita e rejeita. Gramática não. Gramática simplesmente tem regras que você pode escolher arbitrariamente, combinar com... Geralmente, né, numa gramática de maior porte, você pode combinar de diversas maneiras para gerar diversas cadeias. E a linguagem que ela representa são todas as cadeias que você pode gerar, combinando as regras, né, direitinho. Então, funcionam bem diferente. Esse é um tipo de modelo que eu chamo de reconhecedor, mais modelo de algoritmo. Modelo de computação é o termo muito usado. E gramática livre de contexto não segue bem essa ideia, apesar de, às vezes, também ser chamada de modelo de computação. Mas eu prefiro pensar nisso aqui como um modelo de computação, um modelo de algoritmo. E isso não, isso é um modelo meio diferente que é equivalente, se a gente olhar na perspectiva de representação de linguagem, aí eles são equivalentes. Certo? Isso aqui representa uma linguagem. Qual linguagem? Todas as cadeias que ele responde aceita. É esse conjunto de cadeias que ele está representando. Todas as cadeias que ele tem alguma computação de aceitação. E a gramática, bem, ela gera cadeias, então representa uma linguagem de maneira bem mais explícita. Bem, o destaque é que são bem diferentes, certo? E o que eu quero... Assim, relembrando que quando uma linguagem é representada por um autômato de pilha, a gente dá um nome especial, assim, uma classificação para ela. Ela é chamada livre de contexto. Nessa disciplina, eu dei como definição. Ou seja, o nome linguagem livre de contexto, ele é, em essência, isso, linguagem representada por um autômato de pilha. Na minha disciplina, eu defini usando o modelo autômato de pilha como referência. E uma linguagem que é representada por uma gramática livre de contexto. O nome já sugere, né? Uma linguagem que é representada por uma gramática livre de contexto, ela também vai ser uma linguagem livre de contexto. Mas aqui eu vou apresentar isso como resultado de um teorema, certo? E o teorema é esse. Vai ser o foco da aula aqui. Que um autômato de pilha decide uma linguagem se somente se uma gramática livre de contexto também decide. Quer dizer, as linguagens que eu consigo representar com um autômato de pilha
São as mesmas linguagens que eu consigo representar com gramática livre de contexto. E vice-versa. Se dá para eu representar com um, dá para eu representar com outro. Mesmo funcionando bem diferente. Ele segue um processo de computação, passo a passo, para dizer uma resposta sim ou não. O outro, ele gera cadeias, ele deriva, ele gera cadeias. Funciona diferente, mas representam as mesmas linguagens. Certo? E a prova, a demonstração matemática. De maneira simplificada, você prova esse teorema mostrando como converter, mostrando um procedimento geral para converter uma gramática qualquer para um autômato de pilha equivalente e mostrando também um procedimento geral para converter de um autômato de pilha qualquer que vai ser dado e a partir dele eu explico como construir uma gramática livre de contexto equivalente. Se eu mostrar essas duas maneiras, essas duas formas de converter de gramática para autômato, de autômato para gramática, que forem métodos gerais, aí provei o teorema. Então, essa aula, o foco é quase provar esse teorema, porque a gente vai ver uma conversão, mas não vai ver a segunda. Porque eu acho que não é muito proveitoso. Não é o que tem de mais relevante nessa disciplina. E essa segunda conversão é mais complicada, certo? Então, já fiz isso na primeira parte da disciplina, eu não dei em detalhes a conversão de autômato para expressão regular. Dei uma ideia por alto. Porque não é muito proveitoso ver uma conversão complexa e você aprender aquele monte de detalhe. Então, eu vou mostrar pelo menos um lado de gramática, como é que converte para autômato de pilha. A volta, se vocês quiserem, vocês leem no livro, certo? Então, vamos ver essa conversão de gramática livre de contexto para autômato de pilha. Desculpem aí, gente, de vez em quando vai ter algo assim por conta da gripe, que eu ainda estou me recuperando, como eu falei. Então, os princípios gerais, eu vou converter de uma gramática livre de contexto qualquer para um autômato de pilha. Eu vou mostrar uma conversão geral que funciona sempre e sempre produz um modelo equivalente. Assim, pego uma gramática, me dá uma gramática qualquer, eu crio um autômato de pilha. De certa forma, é um formalismo diferente, mas ele vai ser equivalente. Os princípios gerais são esses. O autômato de pilha é o que eu vou construir. A gramática é dada. O autômato de pilha eu vou gerar a partir da gramática. E a ideia é que a pilha desse autômato vai processar nela, ele pode escrever e ler dela, os símbolos terminais e não terminais da gramática. Qualquer combinação deles pode aparecer na pilha, certo? E a gente vai fazer isso por quê? Porque a gente vai fazer com que o autômato de pilha simule uma derivação. Derivar é gerar uma cadeia, é coisa de gramática. Mas a gente vai fazer o autômato de pilha simular uma derivação na sua pilha, naquela estrutura de dados pilha. Certo? E, em termos bem gerais, assim, quando a cadeia derivada na pilha for igual à cadeia de entrada, porque o autômato de pilha tem a pilha e tem a entrada, né? A entrada é o que ele quer responder sim ou não, se ele aceita ou rejeita. Então, se ele conseguir derivar aquela cadeia igual a ela na pilha, igual a que está na entrada, ele vai conferir, a gente vai ver como é que funciona isso, mas ele vai conferir símbolo a símbolo. Se der igual, aí o autômato de pilha aceita. Ou seja, tudo que a gramática gerar, se você passar para a entrada do autômato de pilha, ele vai aceitar. Se a gramática gera, ele consegue reproduzir na pilha dele. E aí ele confere que está igual da entrada e aceita. Agora, se for uma cadeia de entrada que a gramática não gera, ele não vai conseguir gerar na pilha dele e aí não vai aceitar. Certo? Então, esses são os princípios gerais. Os detalhes para fazer isso são um pouco sutis, mas não é difícil não, essa conversão. É uma conversão das mais simples. Porque ela tem sempre essa estrutura aqui. Eu vou explicar em 5 partes, em 5 etapas essa conversão.
mas grosseiramente você faz isso assim de uma vez. Primeira coisa, o autômato de pilha vai ter sempre 3 estados. Você dá uma gramática qualquer, e eu construo um autômato de pilha sempre de 3 estados, qualquer que seja a gramática. Eu chamei aqui de estados Q1, Q2 e Q3, você pode chamar como quiser. A primeira transição vai ser sempre essa, onde aqui você troca pelo símbolo inicial da gramática. Poderia ter destacado isso aqui, mas tudo é em referência à gramática. E aqui em Q2 vai ter muitas, assim, tipicamente vai ter uma grande quantidade de transições de Q2 para Q2. Eu vou explicar, mas vai ter transições derivadas das produções e derivadas dos terminais. E essa última transição de Q2 para Q3 vai ser sempre essa, do jeito que está aí. Vai ser simples, você sempre vai ter um autômato desse jeito, com essa cara, com essa estrutura aqui. Eu vou explicar para vocês o que é que você vai colocar. Aqui eu já expliquei, coloca o símbolo inicial da gramática. Se ele se chama S na gramática, você coloca S. Se ele se chama X na gramática, você coloca X. Eu vou ter que dar uma explicação, um detalhe mais complicado são essas transições de Q2 para Q2. Certo? Eu vou dar uma explicação, mas primeiro deixa eu explicar todos esses três grupos de transições aí. A transição de Q1 para Q2, você coloca o símbolo inicial da gramática lá, como eu já falei. Mas por quê? Porque você vai iniciar a pilha. Se a gente for usar uns termos de computação, né, que são derivados do inglês, a gente vai inicializar a pilha, digamos assim, com o símbolo inicial S da gramática. Lembrando que já é automático, já vai ter lá um símbolo inicial da pilha, todo autômato de pilha, na definição que eu dei, já começa com algum símbolo inicial. Geralmente eu chamo de cifrão. O cifrão já está lá, automático. O que eu insiro é só o símbolo inicial da gramática, o S. Então a pilha vai ter S cifrão. Esse cifrão serve para eu descobrir quando a pilha fica vazia, certo? Se eu sair removendo todos os símbolos que foram inseridos durante a computação, fica só o cifrão. Aí eu sei que a pilha esvaziou. Então você vai inserir o símbolo inicial da gramática, ele se junta ao símbolo de fundo da pilha que já está lá. Isso aqui, se você pensar a pilha com o topo dela como sendo o lado esquerdo aqui. Isso aqui é o conteúdo da pilha e o topo dela é o que está mais à esquerda. Eu vou trabalhar sempre assim nessa disciplina, principalmente nessa conversão, nessa aula. E as transições de Q2 para Q2, eu vou dividir em 2 grupos, que eu já mostrei na figura lá. Transições que eu crio a partir dos terminais da gramática. Cada terminal da gramática vai virar uma transição. Mas é uma transição Q2 para Q2. E também transições criadas a partir das produções, as regras da gramática. Cada produção da gramática vai virar uma transição de Q2 para Q2 também. Potencialmente, isso vai gerar muita transição de Q2 para Q2. Então, potencialmente, em qualquer gramática não trivial, você vai ter não determinismo. Não determinismo mesmo, no seguinte sentido, que você vai ter mais de uma opção de transição para fazer em algumas situações. Surgirão situações em que você pode fazer a transição 1, 2, 3, 5. Você vai ter várias para escolher. O autômato de pilha, ele é, por definição, não determinístico, ele permite. E esse não determinismo vai ser útil porque com ele você pode escolher uma transição ou outra e fazendo uma transição ou outra você está simulando uma derivação ou outra da gramática. Então ele ter não determinismo é necessário porque aí ele vai poder simular todas as derivações da gramática. O autômato de pilha recebe uma entrada, mas ela em geral fica meio esquecida lá enquanto ele está derivando coisas na pilha. Ele está derivando coisas nele, ele está derivando alguma coisa, alguma cadeia. E é não determinístico. Então, se algum caminho permitir que ele derive a cadeia igual a da entrada, aí ele aceita.
basta um caminho de aceitação, né, uma computação de aceitação, para eu dizer que o autômato aceita aquela cadeia. Então é isso. Potencialmente, o autômato de Billy pode simular todas as derivações, dependendo da computação que você seguir. Se um desses caminhos for a cadeia de entrada, aí ele aceita. Essa é a ideia, certo? Vai ser um autômato potencialmente cheio de não determinismo. E aí, voltando ao esquema, certo? Estou falando de transições de Q2 para Q2, é esse loop aqui que eu tinha mostrado antes. Então, vai ter transições criadas a partir das produções, para cada produção, uma transição. Transições criadas a partir dos terminais, para cada terminal, uma produção. Certo? E essa transição final acontece quando... Lembra que eu falei, se ele conseguir derivar uma cadeia igual a da entrada, a mesma cadeia de entrada, aí ele vai conferir removendo os símbolos. Então, ele sai removendo os símbolos. Acho que eu tinha falado desse detalhe, né? É porque eu vou falar nos próximos slides. Ele sai removendo até a pilha ficar vazia. Quando a pilha fica vazia, essa transição quer dizer o seguinte. Não precisa ter nada, né? Assim, não precisa olhar a entrada. Tanto faz o que tem na entrada. Mas a pilha tem que estar no símbolo final da pilha. O símbolo final quer dizer que não tem mais nada do que eu tinha acrescentado nesse processo aqui. Voltou para o símbolo inicial da pilha. Aquele fundo da pilha. Se chegou no fundo da pilha, ele pode mudar para cá. Isso quer dizer que ele já derivou uma cadeia. Tudo que ele derivou na pilha estava igual com a entrada, aí ele esvazia da pilha. Certo? É o primeiro grupo de transições que a gente vai ver aqui. Ah, não, na ordem aqui está diferente da que eu estava pensando. Mas vou pular. Você vai ter transições assim. Quando você derivar algo na pilha que foi igual à entrada, certo? Ele vai ver pelo símbolo mais à esquerda da derivação, que é o topo da pilha. E vai conferir com o símbolo mais à esquerda da entrada, que é o símbolo atual da entrada. Então, ele vai conferir que se acontecer, né, de ter o mesmo símbolo, eu vou ter uma transição que, quando acontece a coincidência, o mesmo símbolo do topo da pilha foi igual ao símbolo de entrada, aí ele remove os dois. Vai ser uma transição que exige ler o mesmo símbolo para todos os possíveis símbolos terminais. Se tiver aquele símbolo na entrada e na pilha igual, ele faz essa transição de Q2 para Q2, lendo os dois. Sempre que lê, o autômato de pilha remove. E ele não insere nada no lugar. Então, ele apenas remove. Esse vai ser o processo de conferir se o que ele gerou na pilha foi igual ao que ele gerou na entrada. Como é que ele confere? Ele vê, eita, um símbolo por vez. Chegou num terminal aqui no topo da pilha. E ele é igual ao terminal, que é o próximo símbolo da entrada. Então, remove os dois para eu ver o que tem a seguir. Certo? E como acontece o processo de derivar, que é a essência desse autômato? E que eu acabei pulando aqui. Era a ordem que eu tinha planejado inicialmente e eu mudei aqui em cima da... Vamos relembrar o que é derivar uma cadeia na gramática. Você começa assim do símbolo inicial. Olha só, coincidentemente, eu insiro esse símbolo inicial na pilha. Não é coincidência, né? É porque eu vou usar o símbolo inicial que é inserido na pilha, símbolo inicial da gramática, não terminal. Ele é inserido na pilha naquela primeira transição, aqui, ó. Que a partir dele, na pilha, eu vou fazer isso, aparecer na pilha, isso. Quase. Mas, por enquanto, pense que isso aqui vai ser o conteúdo que eu quero gerar na pilha. A partir do S, que começa na pilha. E pense o topo da pilha como sendo que está mais à esquerda. Eu vou fazer, em algum momento, a pilha conter isso aqui. E depois, em algum momento, a pilha vai conter isso aqui. Depois, em algum momento, a pilha vai conter isso aqui. É quase. Por conta aquele outro detalhe que eu adiantei. Mas o processo, a essência da derivação numa gramática é que você
pega um símbolo não terminal, o próprio S aqui no início, e troco ele pelo lado direito de alguma produção. Tem uma produção que diz que S troca por ASB. Então, aqui eu troco esse S por ASB, foi o primeiro passo. E depois, nessa derivação aqui, eu peguei... Tem dois não terminais aqui. Eu peguei o mais à esquerda deles. Eu escolhi mostrar aqui uma derivação mais à esquerda, porque vai ser mais parecido com o funcionamento do autômato. Eu peguei não terminal mais à esquerda, que é S novamente. Porque esse S gerou uma outra cópia do S, digamos assim. Então, eu pego esse novo S e troco. Usei a mesma produção novamente. Troquei S por ASB. Eu destaquei aqui sublinhado que esse S foi trocado por isso, por ASB. Então, é um processo de substituição. Troca um não terminal pelo lado direito de uma produção. Cada produção dessa serve para isso. Então, a gente vai criar transições que leem um S do topo da pilha e escrevem ASB no topo da pilha. ASB no topo da pilha quer dizer que esse A fica mais para o topo, certo? Tudo que está mais à esquerda, pense que é mais no topo da pilha. Então, esse aqui vai ser o topo mesmo, o S vai estar logo abaixo e o B logo abaixo. Para cada produção dessa, eu crio no autômato uma transição que remove o S da pilha e escreve ASB na pilha. Então, a conversão vai ser assim. Para cada produção dessa, que troca um não terminal N por uma sequência de símbolos X1 a Xn, que pode ter terminal e não terminal intercalado, ela é usada numa derivação como? Substituindo, tira o N e insere isso no lugar. Então, no autômato de pilha, eu vou fazer isso acontecer na pilha. É uma transição de Q2 para Q2 que exige ler o N. Ele exige, está na condição da transição. E no lugar, ele escreve X1 a Xn na pilha. Lembre-se que quando ele lê, ele remove. Então, lê o N e removeu. E escreve no lugar o lado direito da produção, X1 a Xn. Para cada produção que eu tenho na gramática, eu crio uma transição que faz isso no meu autômato de pilha. Certo? Quando a gente for construir um exemplo, você vai ver que é uma coisa muito simples. E o que acontece na entrada? Nesse momento, a entrada, você deixa ela lá quieta. Não mexe na entrada. Só vai substituir o não terminal pelo lado direito da produção, mas não mexe na entrada. Coloca epsilon no critério lá relacionado ao símbolo de entrada, quer dizer que ele não vai olhar e não vai exigir nada. Tanto faz qual é o símbolo que está na entrada, ele não vai mexer. Certo? Isso é o que eu vou fazer para cada produção. Cada produção vai ter uma transição com essas características, com os dados vindos da produção. Certo? E acho que agora deve até fazer mais sentido mesmo explicar isso depois. Aquelas transições dos terminais são para quê? Porque isso aqui vai garantir a troca que acontece no processo de derivação. Troca um S por ASB. E aqui vão ficando terminais ó, à esquerda. Se eu fizer uma derivação mais à esquerda, os terminais vão aparecer primeiro mais à esquerda da cadeia. E aí, para cada terminal desse, isso é supostamente, isso vai estar na pilha, mas supostamente ele está tentando derivar algo igual à entrada. Então, eu vou ver se cada terminal desse já casa, já é igual ao próximo da entrada. Se for, lê os dois e remove. Aí, na verdade, esses terminais, toda vez que eu estiver derivando algo que é igual à entrada, ele vai sendo removido. Se estiver igual à entrada. Então, o que a pilha vai realmente conter da derivação é só a parte, digamos assim, é só essa parte mais à esquerda, possivelmente com um terminal só. Aí, se ele for igual ao da entrada, ele é removido. Aí ficam só os não terminais. É algo assim que vai acontecer, certo?
Isso aqui vai ser conferido com a entrada e removido. É isso que existe esse segundo grupo de transições que eu expliquei. Para cada terminal, ele confere entrada e pilha. A gente vai ver exemplo disso já já, certo? Se está confuso, quando eu estiver criando o autômato, deve esclarecer mais. E depois de criar, eu vou simular uma computação no autômato e vocês vão ver isso acontecendo. Então, essa transição já expliquei. Isso aqui também já expliquei no fundo. Então, pense cada passo dessa derivação como sendo o conteúdo da pilha. Só que o que tiver de terminal aparecendo à esquerda, ele vai ter que casar com a entrada para ser removido. Aí a pilha não vai conter isso tudo aqui mesmo, não. A cada etapa que a pilha, que a computação prosseguir, a pilha vai ser quase isso, só que removendo os terminais. No máximo vai ter um terminal no topo. Eu acho que isso é uma afirmação muito forte. No máximo vai ter um terminal, não, mas toda vez que tiver terminais mais à esquerda, ele vai deixando só o último e eventualmente removendo esse último. Isso quando casa com a entrada, numa computação de aceitação, certo? Mas vamos ver, a gente vai ver isso acontecer. E a última transição que falta explicar daquele esquema é a transição de Q2 para Q3, mas eu já adiantei essa explicação. Ela acontece depois que ele derivou algo na pilha. Isso que estava na pilha casou com a entrada, aí ele saiu removendo terminal por terminal da pilha e da entrada. Aí esvaziou a pilha. A pilha foi esvaziada. Isso quer dizer que ele confirmou tudo que gerou na pilha está igual com a entrada. Aí ele pode fazer essa transição de Q2 para Q3. Ela exige o quê? Exige que chegue no símbolo, o símbolo que inicia a pilha, o fundo da pilha, vamos chamar assim. Se chegou no fundo da pilha, é como se a pilha estivesse vazia. Quer dizer que ele conferiu tudinho da pilha e casou com a entrada. Aí ele muda para o estado Q3. Isso quer dizer que a cadeia já é aceita? Não. Lembre-se que pelo próprio funcionamento de autômato de pilha, a entrada também deve ter sido esvaziada. Eu falei até agora da pilha ter sido esvaziada. Tudo que ele derivou na pilha estava na entrada, mas pode ser que a entrada tenha algo a mais. Tipo, ele derivou 4 símbolos da entrada, ou na pilha, que casaram direitinho com os 4 primeiros da entrada. Mas a entrada tinha um quinto símbolo aqui, que não foi derivado lá na pilha. Por conta desse quinto símbolo, ele até consegue fazer a transição para Q3, porque a pilha esvaziou. Mas a entrada ficou com um símbolozinho a mais. Pelas regras do autômato de pilha, ele chega no estado de aceitação Q3, mas não vai aceitar essa cadeia. Certo? Eu estou falando dessa transição que leva para o Q3, estado de aceitação. Pode acontecer dele chegar aqui e não aceitar? Pode, se a entrada não foi esvaziada. Isso quer dizer que a entrada não foi derivada completamente na pilha. A pilha derivou tudo certinho, mas deixou algo sobrando da entrada que ela não derivou. Certo? Então, eu já expliquei todos os detalhes da conversão. Talvez tenha ficado algo confuso de porquê, de como. Eu estou tentando explicar não só como converter, mas por quê. Então, eu vou fazer uma conversão aqui com vocês. Vocês vão ver que o como é fácil. E esse porquê eu vou tentar esclarecer num segundo momento, mostrando uma computação de aceitação no autômato que a gente criar. Vamos fazer um exemplo. Converter essa gramática aí para um autômato de pilha equivalente. Tudo que essa gramática gera, o autômato de pilha tem que ser capaz de aceitar. E tudo que essa gramática não gera, o autômato de pilha não vai aceitar. Essa gramática já apareceu nas 2 últimas aulas. Ela deriva cadeias no formato ANBN. Quer dizer que ela gera cadeias que tem N símbolos A's e depois a mesma quantidade de símbolos B's. Nessa ordem, vários A's, depois vários B's, a mesma quantidade. E eu tenho que converter para um autômato de pilha que vai também aceitar cadeias dessa mesma linguagem, nesse mesmo formato. Então, vamos fazer isso.
Eu poderia usar o JFlap, só que eu criei uma definição de autômato de pilha com alguns ajustezinhos. Aí o JFlap ele não, ele não segue o mesmo modelo de autômato de pilha que eu, certo? Se você for em diferentes livros de computação, tem pequenas variações entre os modelos de autômato de pilha. E, e eu adotei uma definição que ele pode inserir vários símbolos de uma vez, para simplificar a conversão até. O JFlap não permite isso. Então, eu vou ter que desenhar, certo? E aí eu já deixei aqui preparado uma tela do Paint. Vocês estão vendo, né? Qualquer coisa, qualquer pergunta, podem falar aí, certo? Estou muito silencioso, como de costume, mas eu quero que vocês falem, se tiverem qualquer dúvida. Então, eu vou criar aqui transições a partir das produções e a partir dos terminais. O resto do autômato, gente, já está pronto. Então, é só remover isso aqui e focar no resto. Deixa eu ver se é uma maneira de ocultar mais essa barra, ganhar mais espaço aqui também. Pronto. Mas precisamos olhar para a gramática, certo? Eu acho que eu vou copiar e colar a imagem da gramática aqui. Copiar essa gramática para ficar mais fácil para consultar lá. Onde está? Pronto, a gramática é essa. Eu vou criar transições aqui derivadas dessa gramática. Algumas transições são para os símbolos terminais. Eu não comentei nessa aula, mas comentei na aula de gramática, que eu estou usando aqui uma notação que maiúscula quer dizer não terminal e minúscula, ou qualquer coisa não maiúscula, quer dizer que é terminal. Então, eu vou ter uma série de transições para os símbolos terminais, que elas fazem aquele processo de conferir. Se tem um A na entrada e tem um A na pilha também, o A é o próximo da entrada. É o próximo símbolo que está na entrada, que foi dada para o autômato, essa entrada. E o A também é um símbolo que surgiu na pilha. Surgiu como? Naquele processo de derivação que a pilha fica simulando uma derivação. Surgiu um A também na pilha. Então, se isso acontecer, A na entrada e A na pilha, pronto, está ok. Ele não escreve mais nada na pilha, ele só lê e remove. Lê é sempre remover. Ele avança para o próximo da entrada, ele remove do topo da pilha e avança para o próximo. E não escreve mais nada na pilha. Eu não tenho o epsilon aqui, então vou ter que colocar de alguma forma. Vamos chamar de eps. Eps quer dizer epsilon. Escreve nada na pilha. Então, ele lê o A da entrada, remove. Lê o A da pilha, remove, escreve nada. Para cada símbolo terminal, eu faço a mesma coisa. Esse ponto e vírgula é para separar o que é condição para acontecer essa transição. Qual é a condição? Tem que ter um B na entrada, exatamente o mesmo símbolo. B na pilha. Isso quer dizer que conferiu, deu igual. Aí lê e remove os dois. E não escreve nada no lugar, então só fez ler e remover os dois. Isso é para aquele processo de conferir. E agora tem as transições que vêm das produções, das regras. São regras de substituição, que trocam S maiúsculo por ASB. Eu sei que está meio ruim a resolução aqui, mas dá para entender. Então, ele troca Szão por ASB. Eu vou fazer isso acontecer na pilha somente. Então, eu não vou mexer na entrada. Não mexer na entrada quer dizer que eu vou colocar uma condição epsilon na entrada. Epsilon quer dizer que ele não vai ler, não vai remover, não importa qual é o símbolo, ele simplesmente não olha a entrada. Mas na pilha ele requer que tenha um S. Se tiver lá um Szão no topo da pilha, ele troca ele por ASB. É exatamente o que essa regra faz, troca Szão por ASB.
Essa aqui de baixo é uma regra que troca Szão também, que fica implícito aqui, por AB. Aí isso vai virar uma outra transição, que novamente não olha para a entrada. Mas pega um Szão que tem na pilha e escreve AB no lugar. Olha só, isso aqui vai ser não determinismo. Quer dizer que quando tiver Szão na pilha, eu posso fazer essa transição ou essa, sempre. A única condição aí é Szão no topo da pilha. Aí eu faço qual transição? Tem duas opções. Como aqui eu tenho duas regras que eu posso aplicar no S a qualquer momento. Só falta uma transição, gente, e acabou, o autômato vai estar completo, que é essa aqui. Isso na gramática é uma regra que troca Bzão por Bzinho. No autômato vai virar uma transição que troca, ele não olha para a entrada, ele olha se tem um Bzão no topo da pilha. Se tiver um Bzão no topo da pilha, ele escreve Bzinho no lugar, na pilha também. E pronto. Está concluído o nosso autômato. Isso aqui era a gramática só para a gente ficar olhando, conferindo, mas a resposta é esse autômato aqui. E eu vou colocar aqui para ficar registrado nos slides. Esse é o autômato equivalente a esta gramática. Certo? Sempre a mesma estrutura, 3 estados. Essa transição final é exatamente assim. Essa inicial é só você trocar aqui, porque isso quer dizer que ele não lê nada da entrada nem da pilha, mas insere na pilha o símbolo inicial da gramática. Só é trocar o símbolo inicial da gramática. Nesse caso, a nossa gramática usa S mesmo, então já deu certo. E as transições aqui seguem um protocolozinho muito básico, com 2 regrinhas só. Conferir terminal com terminal na entrada na pilha e fazer as regras acontecerem na pilha. E substituir um terminal pelo lado direito. Para cada produção da gramática. Pronto, nós temos aqui já o autômato. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero mostrar ele funcionando. Ele processando uma cadeia de entrada dada para ele. Eu vou fazer isso aqui com aquele tipo de planilha do Excel que eu já usei antes. Só que antes vai ser legal comparar com como a gramática funciona. Com essa gramática aqui, eu posso derivar uma cadeiazinha pequena. Eu escolhi uma derivação menor, a cadeia AABB. Seguindo esses passos, ó, S troca por ASB, aí esse S do meio troca por AB, que é uma produção S gerar AB, e depois o Bzão troca por Bzinho. Essa é uma derivação mais à esquerda da cadeia AABB. Se você comparar essa derivação mais à esquerda com a computação de aceitação do autômato de pilha, a gente vai ver algumas analogias, certo? E é isso que eu quero fazer aqui. Quero derivei essa cadeia na gramática, agora eu quero computar. Passando essa cadeia como entrada para o autômato de pilha, eu quero ver se ele aceita ela mesmo. Essa é a ideia. Se a gramática gera, o autômato de pilha tem que aceitar, ele tem que dizer sim para essa cadeia. E vamos fazer isso usando esse formatozinho que eu já usei antes. Coincidentemente, já tem a cadeia aqui semelhante, mas eu tenho que apagar o conteúdo. E vou copiar aqui o autômato também, para ficar mais fácil de acompanhar. Vou aumentar o zoom para ficar melhor para vocês verem. Se não estiver visível, me avisem. Vou aumentar só mais um pouquinho, 140. Aí o autômato ficou meio escondido, mas dá. Porque esse último estado só vai ser importante no fim. O estado inicial não se chama Q0, se chama Q1. E os próximos estados eu vou preencher à medida que for caminhando com a computação.
Eu quero dar essa cadeia de entrada, AABB. Essa cadeia, ela era gerada pela gramática, ela foi gerada pela gramática. Então, esse autômato tem que ter alguma computação de aceitação. Pode ser que tenha uma computação que rejeite, outra que rejeite, mas tem que ter alguma que aceite essa cadeia. E eu vou mostrar ela aqui, certo? Bem, ele começa no estado Q1, o próximo símbolo da fita é o Azinho, a pilha está vazia. Veja que eu vou fazer a pilha crescer para a esquerda, então o topo dela é mais à esquerda, na minha representação. Aí Q1 ele não lê nada da entrada, não lê nada da pilha, simplesmente insere o S na pilha. Então, o cifrão foi preservado lá e ele muda nessa transição aqui. Ele muda para o Q2, próximo estado é Q2. Não alterou a entrada, vou copiar e colar aqui. Não alterou. E na pilha, ele, como ele não leu, ele também não remove o que tem na pilha. Ele só, como resultado, efeito colateral dessa transição, ele só inseriu o S. Então, o S entra aqui e ele é o topo, ele é o próximo símbolo na pilha. E estamos em Q2, estado Q2, símbolo S na pilha, símbolo Azinho na fita. Qual ou quais transições eu posso fazer aqui em Q2, tendo Azinho na fita e S na pilha? Não tem nenhuma transição misturando terminal com não terminal para entrada e para pilha. Mas tem transição que ignora a entrada e olha para o não terminal que está no topo da pilha, no caso S. Temos duas que leem o S da pilha. Essa que troca S por ASB e essa que troca S por AB. Eu vou mostrar a computação de aceitação. Então, eu já vou escolher fazer a transição correta, que é essa primeira, ela que vai dar o caminho de aceitação. E se você quiser uma dica de como escolher, você olha para a derivação dessa cadeia. Onde está? Eu olho para a derivação, na minha derivação, na gramática, né? Isso é só uma dica. Se você derivar essa cadeia na gramática, qual foi a primeira produção que você aplicou? Foi a produção que troca S por ASB. Eu quero que a minha pilha do autômato simule essa derivação aí, porque é ela que vai gerar a minha cadeia de entrada. Então, eu vou fazer ele realizar a transição que faz essa mesma coisa, troca S por ASB. É a dica, certo? Mas, em essência, você teria que tentar todas as computações e ver se alguma aceita. A lógica de autômato de pilha é essa. Então, eu vou fazer essa transição aqui, ó, que troca S por ASB. Então, no lugar do S vai aparecer ASB. Ah, bem, vamos primeiro dizer o estado. Qual estado ele foi? Ele estava em Q2 e vai ficar no mesmo Q2. A entrada permanece inalterada, porque essa é uma transição epsilon para a entrada. Não lê, não importa qual é o símbolo, não altera. E lê o S significa que ele é removido. E escreve Azinho SB. Então, eu escrevo Azinho SB, o cifrão que estava lá permanece lá, o Szão saiu. Entrar Azinho SB. O topo da pilha agora, né, o próximo, é o A, o Azinho. Então, aqui na pilha, a gente vê o primeiro passo daquela derivação, que S depois virou ASB. É como a nossa pilha lá, que tinha só o S, e agora tem ASB. Só que agora vai acontecer aquele processo que eu falei também, que tem transições para isso. Um pedacinho, um símbolo específico da cadeia que eu derivei aqui na pilha, já está igual à entrada da fita, fita de entrada. Então, essa é a fita de entrada, certo? Então, se já está igual, eu já posso avançar e remover esse símbolo, certo? É o que vai fazer essa transição aqui, ó, Azinho, Azinho. Eu tenho A na entrada e A na pilha. É a única transição aplicável aqui. É ler o A da entrada, ler o A da pilha, muda para o próprio estado Q2. Quando ela lê esse A da entrada, quer dizer que ela remove, então ela avança para o próximo símbolo aqui. Opa, não funcionou aqui. Pronto. Ela avança para o próximo símbolo, que é outro A, outra ocorrência de A. Ela lê também o A da pilha, isso quer dizer que ela lê removendo, ela
Quando lê, ela avança para o próximo. E aquele Azinho se perdeu. Aí o próximo símbolo fica Szão. Então é isso que acontece no final dessa transição. Ela lê o Azinho da entrada, lê o Azinho da pilha, lê é remover, sempre, e vai para o estado Q2. Aí eu fico nessa configuração que eu estou com Azinho na entrada e Szão na pilha. Não tem transição que combine esses dois, mas tem transição que olha só para o Szão da pilha. Também com a dor nas costas, estou meio desconfortável aqui na posição. Tem transição que olha para o Szão apenas, ignora a entrada e pega o Szão e troca por ASB. Tem outra que pega o Szão e troca por AB. Qual transição escolher? Pela lógica de autômato de pilha, eu teria que testar os dois caminhos, fazer computações separadas e ver se algum deles aceita. Mas eu quero mostrar aqui só um caminho e é o caminho que aceita. E para isso, aquela mesma dica de antes, eu olho para qual foi a próxima produção que eu apliquei. Foi S troca por AB. Então, gente, vamos fazer essa transição aqui de troca S por AB. Eu vou fazer essa transição. É uma transição, tudo aqui são vários rótulos para várias transições de Q2 para Q2. Eu desenho só uma seta, mas cada rótulo desse é como se fosse uma seta extra aqui. Então, ele de Q2 vai para o mesmo Q2. Ela não faz nada na entrada, a entrada ficou inalterada, porque ela é uma transição epsilon para a entrada. Mas ela troca o S por AB. Então, onde tinha S, vai entrar Azinho, Bzinho. O resto, mais para o fundo da pilha, continua inalterado. Só trocou o S por AB. Certo? É um pedaço da derivação, se você ignorar assim, os símbolos, porque toda vez que ele gera um terminal igual à entrada, ele remove. Então, você vê na pilha isso aqui acontecer. Aí depois ele vai remover esses dois. Certo? Ele está se baseando nessa derivação. Mas toda vez que ele gera algo igual à entrada, ele consome e caminha. Nesse momento, a gente está com a pilha assim, ó, equivalente a esse passo, mas sem esse primeiro arco que ele já conferiu com a entrada. Certo? Então, vamos voltar para lá. Ó. Tem AB, Bzão. Azinho, Bzinho, Bzão. Bem, novamente nós temos um Azinho na entrada, um Azinho na fita de entrada. Ele faz essa transição aqui, é a transição que confere, gerou igual, mesmo símbolo. Então, isso está ok. Remove os dois e segue adiante. Essa transição, quando lê, ela remove. Né? Estou repetindo sempre para você não esquecer. E agora, o próximo símbolo da pilha é Bzinho. O próximo símbolo da entrada é Bzinho também. Ele vai fazer outra vez esse tipo de transição, certo? Que lê remove. Deixa eu copiar e colar aqui. Vou colocar mais um passo. Ficou desalinhado aqui. Então, ele vai fazer essa transição, ó, que lê Bzinho da entrada e Bzinho da pilha. Quando lê, remove. Ele não escreve nada no lugar. Então, ela vai de Q2 para Q2 também, só que esse Bzinho foi lido. Aí, a próxima configuração, o resultado é isso. Aquele Bzinho foi lido, removido. O Bzinho da pilha também é lido. Se ele é lido, ele é removido. A próxima configuração fica assim. Certo? E aqui vou ter que começar a rolar para baixo, então vou abaixar essa figura para a gente ir acompanhando. A função é essa mesmo, só vou alinhar mais esse símbolo. Então, agora eu estou em Q2 com Bzinho na entrada e Bzão na pilha. Vou copiar aqui, vou precisar de pelo menos mais umas duas configurações para poder concluir. Estou colocando elas mais juntinhas, mais próximas. Eu acho que não atrapalha não a visualização. Ok, estou aqui em Q2 com Bzinho na entrada e Bzão na pilha. Não tem transição Bzinho, Bzão. Tem transição que altera só o Bzão da pilha.
troca o Bzão por um Bzinho. Tá vendo? Então, onde tem Bzão, vira Bzinho. Essa é uma transição de Q2 para Q2, né? A gente está fazendo um monte delas. E ela é transição Y para a entrada. Então, a entrada fica inalterada. Deixa o Bzinho aí, que é a entrada. Agora eu estou no estado Q2 com Bzinho e Bzinho. Os dois iguais, né? Na entrada e na pilha. Então, eu faço essa transição aqui, que confere o Bzinho da entrada com o da pilha. São iguais, aí lê e remove os dois. Vai para o mesmo Q2. Mas leu, removeu, aí a entrada ficou vazia, certo? E leu e removeu da pilha. A pilha não ficou exatamente vazia, mas ela chegou naquele símbolo inicial, ela meio que resetou para aquela configuração que ela inicia. Ela já inicia com esse símbolo aqui. Ela inicia no Q1 automaticamente com esse símbolo. Ela voltou para essa situação. Esvaziou tudo que eu coloquei na pilha. Então, quando eu estou em Q2 e chegou no cifrão, desse símbolo de fundo da pilha, o símbolo inicial da pilha, eu posso fazer a transição para Q3. Aí ele vai fazer a transição para o estado Q3. Ela é Y para a entrada, ela não faz nada na entrada, então a entrada fica inalterada, já está vazia também. Mas ela lê o cifrão da pilha, então ele tecnicamente é removido, mas ela escreve cifrão na pilha, então ele é inserido de novo. Remove e insere de novo. E o resultado é que ele chega no Q3, né? O que mudou mesmo aqui foi para Q3. Q3 é estado de aceitação. Ok, isso é um critério. Estado de aceitação. A cadeia de entrada ficou vazia. Ok também, esse é o segundo critério. Com esses dois critérios satisfeitos, aí eu digo que a cadeia foi aceita. Certo? Precisa chegar no estado de aceitação e a fita, a cadeia de entrada ter sido lido completamente. Aí a cadeia aceita. E veja, o que é que eu queria mostrar aqui? Que eu passei uma cadeia que aquela gramática deriva. E o meu autômato equivalente a ela, ele diz sim para essa cadeia. E isso vale para todas as cadeias dessa gramática. Tudo que essa gramática deriva, toda cadeia, formada só de terminais, aquele autômato de pilha que eu construí, ele consegue, fazendo aquela simulação de uma derivação na pilha, ele consegue aceitar aquela cadeia. Existe algum caminho de aceitação. E por isso os dois representam as mesmas cadeias, ou seja, a mesma linguagem. Eles são equivalentes. Então, esse processo aqui que eu ensinei, em todos aqueles passos e tal, ele funciona sempre. Toda a gramática que você me der, eu construo um autômato de pilha equivalente. Sempre posso fazer isso. E aí, se tiverem alguma dúvida, me falem, que eu já estou caminhando para uma conclusão. Entenderam até aqui, gente? Tudo ok? Não sei se vocês não estão falando, será que eu estou sem áudio? Mas, vou entender que está tudo ok, certo? E vou fazer a conclusão. Como conclusão, a gente não vai ver a conversão no sentido inverso, de autômato de pilha para gramática livre de contexto. Mas também é sempre possível. Assim, só aceite minha palavra por enquanto. Mas depois você pode pegar um livro, o livro de referência que eu dou, e conferir. E assim, eu consigo converter de um para o outro e do outro de volta para o primeiro. Isso mostra que autômatos de pilha e gramáticas livres de contexto são equivalentes. Aquele teoremazinho que eu mostrei numa caixinha azul, ele é comprovado por haver as conversões nos dois sentidos. Só ensinei uma, mas existe nos dois sentidos. Então, eles são equivalentes, eles representam as mesmas linguagens. E a gente chama essas linguagens de linguagens livres de contexto. Tudo que o autômato de pilha representa, eu chamei lá inicialmente de linguagem livre de contexto.
Mas autômatos de pilha são equivalentes às gramáticas livres de contexto. Então, não só chamo de linguagens livres de contexto aquilo que eu represento com autômatos de pilha, mas também o que eu represento com autômatos de pilha e gramáticas livres de contexto, porque são equivalentes. Também as linguagens regulares, né? Antes, eu mostrei que elas são as linguagens representadas por AFDs, mas tem outros modelos equivalentes, a FN, expressão regular. Então, tudo que eu represento com a FN, expressão regular, e a AFD é chamado de linguagem regular. Esse diagrama aqui destaca que, com autômato de pilha e gramática livre de contexto, eu represento mais linguagens do que antes, mais do que as regulares. Mas ele não representa mais e nem representa a mesma quantidade que eu consigo representar com máquinas de Turing, sem loop infinito. Ele é inferior. Eu vou mostrar na próxima aula, pelo menos um exemplo de linguagem que não dá para representar com... que não é livre de contexto, não dá para representar com autômato de pilha, não dá para representar com gramática livre de contexto. Vou mostrar uma linguagem que pertence a essa classificação aqui mais externa. Uma linguagem, um formatozinho para as cadeias, é como eu vou descrever. Pode ser também entendido como um problema de decisão. Vou mostrar um exemplo de linguagem que está aqui, certo? Mas por essa aula, eu encerro aqui.